Good morning! Vamos falar hoje sobre o projeto de vocês, da matéria de inglês, que se constitui em um teatro em inglês, contando os contos de fadas em alguma versão que vocês criaram. Então, para iniciar, o que são contos de fada? O conto de fada é um gênero textual, ou seja, ele tem estrutura fixa, ele tem elementos. Por ser um conto, ele faz parte dos gêneros literários, ele é uma subdivisão do gênero narrativo. Então ele conta com narrador, ele conta com personagens, com tempo e espaço. Todos os elementos das análises literárias do romance podem ser aplicados aos contos de fada. Os contos de fada, eles têm algumas características próprias quanto gênero. Eles são tradicionalmente orais. É por isso que nós temos a impossibilidade, aliás, de saber em que parte do mundo começou essa história da Chapeuzinho Vermelho, a história da Branca de Neve, por exemplo. É de tradição oral. E a gente não tem como saber nem qual é a história original, porque a história, por ser transmitida de geração em geração oralmente, ela sofre mudanças. Outra característica é o seu tom moralizante. O conto de fada em si quer passar sempre uma lição para as pessoas. Por exemplo, a Branca de Neve. A história da Branca de Neve passa-nos a lição de não devemos confiar nos outros ou em quem nós não conhecemos. Já a história da Bela Adormecida é que quando nós fazemos o mal a alguém, esse mal volta pra gente e nos destrói, e por aí vai. Ele também é folclórico, ou seja, ele é passado de geração em geração e ele transmite uma herança cultural de um povo. Assume-se, por exemplo, que a história da Branca de Neve acontece no leste da Europa. Então, tem elementos dentro da história que pressupõe-se a isso. Mas isso tem um caráter folclórico, porque ele passa de geração em geração elementos culturais. A Disney, os irmãos Green, os irmãos Anderson, eles fizeram outras versões dos contos de fadas. Como sempre, a gente não tem como saber se ela é real ou não, se ela está fiel à versão original, porque a gente não tem como saber o discurso original. O que se sabe é que a versão da Disney ela é sempre mais infantilizada, ela é sempre mais voltada para crianças, porque esse é o propósito da empresa. Outras versões são mais adultas, são mais jovens, por exemplo, Cinderela em Nova York ou Encantada. Nós temos uma mudança nesse quesito da nomenclatura de princesa para a nomenclatura de donzela, por exemplo, ou para versões em que a mocinha não fique totalmente indefesa. Um dos temas de vocês é Chapeuzinho Vermelho, ou em inglês, Little Red Riding Hood. A história da Chapeuzinho Vermelho, como todo mundo conhece, é a história de uma menina que tem uma mãe e ela pede que leve doces ou, em algumas outras versões, remédios ou comidas dentro de uma cesta, e a mãe avisa que ela deveria ir por um caminho X, não pela floresta, por causa do lobo. Mas ela não leva em consideração o que a mãe fala, vai pelo caminho onde a mãe a alertou, encontra o lobo acaba sendo mais sagaz, chega à casa da vovó mais rápido, devora a vovó, e quando a Chapeuzinho chega, nós temos aquele fatídico diálogo de que orelhas grandes você tem, que olhos grandes você tem e que boca grande que você tem. Por ser uma história de tradição oral, a gente não tem como saber se o lenhador realmente aparece, se o lenhador mata o lobo, se a Chapeuzinho Vermelho consegue fugir, se ela é devorada pelo lobo. O que a gente tem são versões. E essas versões têm um final bem aberto quanto a isso. O outro tema de vocês são os três porquinhos, ou Three Little Pigs.
em versão em inglês. Nessa história, nós temos 3 porquinhos que começam a construir as suas casas e eles usam materiais diferentes. O primeiro usa palha, o segundo usa madeira e o terceiro usa tijolo. Acontece que aparece um lobo e esse lobo, por seleção natural, ele é o predador dos porquinhos e ele planeja comê-los. O elemento fantástico presente em muitos contos de fada está em que ele não invade a casa dos porquinhos. Ele as destrói. Com o quê? Com o sopro. Ele, no outro discurso bem fatídico e conhecido, eu vou soprar e essa casa vou derrubar. Ele sopra, destrói a casa de palha. O porquinho da casa de palha corre à casa do irmão da casa de madeira. E a história se repete. E no sopro, o lobo destrói a casa de madeira. Até porque a casa de palha e a casa de madeira eram mais fáceis de serem construídas e levavam menos tempo. Então eles poderiam ter outras atividades nesse inteirinho. O terceiro porquinho que faz a casa de tijolo demorou mais tempo, mas a casa em si foi muito melhor construída. E quando o lobo tenta soprar, a casa não desmonta. Então, em uma das versões mais conhecidas, o lobo tenta descer pela chaminé e tem o fogo embaixo esperando o lobo. Ou, às vezes, dependendo da versão, tem uma panela de sopa, tem uma panela de água. Subentende-se que esse foi o fim do lobo, seja queimado, seja cozinhado. O que a gente tem que entender aqui é o caráter moralizante que existe, além, obviamente, do caráter fantástico. E quando eu digo fantástico, me remeto à questão maravilhosa ou à questão que foge da realidade. Em Chapeuzinho Vermelho, o caráter fantástico é o lobo não comê-la na floresta, mas ir atrás da vovó, comer a vovó e depois comer a Chapeuzinho. Ele ter esse raciocínio lógico. Já nos 3 porquinhos, o elemento fantástico é o lobo, ao invés de invadir a casa, soprar e ela desmoronar. Ok? Então esse é mais ou menos um geral do trabalho de vocês, tá? Das versões do trabalho de vocês. Eu vou ler os scripts que vocês me mandaram para ver as adaptações que vocês fizeram. Mas como atividade eu peço que vocês me enviem por e-mail até o dia 4 de abril um mapa conceitual indicando a versão original, ou uma das versões que vocês pegaram, quais são os personagens da história e qual foi a mudança que vocês fizeram no enredo. Bye!